E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo do canal com a apresentação de cortes, obviamente, do jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola, que na terça-feira, né, eu comentei terça-feira à noite, já madrugada aqui, na verdade já quarta-feira madrugada aqui para mim, por causa da diferença do fuso horário entre a Suécia e Angola, de 1 hora, e eu tive a oportunidade de comentar sobre o encontro, a cúpula do bloco BRICS, não é? E também sobre a visita de Antony Blinken a Israel e também lá no Oriente Médio, a pretexto de uma nova tentativa de cessar fogo. Então, foram os dois temas. O tema sobre o BRICS, eu tive a oportunidade de me alargar bastante na explanação, e eu creio que você irá gostar muito do que foi dito, porque eu trago uma perspectiva muito contundente sobre, inclusive, as fragilidades do Brasil e também dos riscos que o Brasil corre ao estar em disputa internacional entre Estados Unidos e Rússia e China. Então, você vai ver e espero que você tenha uma compreensão do que eu tento manifestar como preocupação. Afinal de contas, eu sou brasileiro e ninguém deixa de ser brasileiro porque atravessou a fronteira. Eu também comentei sobre essa questão do Oriente Médio, em especial a visita de Antony Blinken. Tivemos pouco tempo, porque como o tema do bloco BRICS foi dividido em muitos subtemas, tomou muito tempo e televisão é tempo, né? Então não tivemos tanto tempo, tivemos apenas 2 minutos para o segundo tema, mas eu vou falar um pouco mais aqui agora, com exclusividade para você que é seguidor do meu canal. Aproveito, peço a você que curta, comente, compartilhe e quem pode, faz o Pix para que nós possamos ampliar o volume de oferta aqui de serviço, né? Porque cada vídeo desse é um serviço que nós prestamos com muita satisfação para você que é nosso seguidor. Bem, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, ele visitou Israel na sua 11ª viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra na Palestina, ali na faixa de Gaza, iniciada por Israel, e ele pediu a Benjamin Netanyahu que retomasse as negociações de cessar-fogo, pressionando também por mais ajuda humanitária para os palestinos. No entanto, a visita não promete avanços devido à retórica desafiadora, não só de Netanyahu, mas como dos seus fanáticos religiosos que estão nesse governo de improviso que foi criado, que Netanyahu estava sendo processado por corrupção e conseguiu provocar no dia 7 o aprofundamento do ataque do Hamas, matando com as próprias forças de Israel. 60% das pessoas que morreram pelas forças de Israel no 7 de outubro. Essa história tem que ser repetida, eu sempre repito aqui, para que não tentem fazer do 7 de outubro um marco zero para justificar a ofensiva de Israel, que já dura quase 8 décadas. Então, durante a reunião, Antony Blinken instou Netanyahu a aproveitar o assassinato do líder do Hamas, o Sinwar, como uma oportunidade para encerrar a guerra em Gaza. Esse tipo de pedido foi feito por Blinken. Você que me acompanha aqui no canal sabe quando aconteceu aquela morte do líder do Hezbollah, e Israel também ignorou o pedido dos Estados Unidos da América. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América enfatizou a necessidade de mais ajuda humanitária para Gaza para garantir que ela chegue aos civis. Um pedido completamente hipócrita, porque essa guerra só existe de verdade por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel. Os Estados Unidos é coartífice do genocídio. E esta é a grande realidade. Apesar do assassinato de Sinwar e da degradação das capacidades militares atribuídas por Israel ao Hamas, nenhum cessar-fogo foi discutido após 1 ano e alguns dias da intensificação desta
perseguição de Israel à Palestina. Então, o Antony Blinken, de acordo com o que foi difundido pela imprensa, abordou a implementação de uma resolução das Nações Unidas de 2006 para garantir a segurança na fronteira entre Israel e Líbano também. Enquanto isso, o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano foi intensificado, porque o que sobrou para Israel foi atacar civis, não é? Depois de que levou aquela porrada dos iranianos no dia 1º de outubro, e a situação é degradante. A situação é realmente muito ruim, porque Israel tem apenas a Força Aérea como capacidade de ofensiva, já que por terra as baixas de Israel estão sendo acumuladas. Não acreditem nos números divulgados pela imprensa, especialmente quando a fonte é o próprio governo de Israel. O número de mortos é infinitamente maior, tá? Então, para além das perdas de tanques e de outros veículos terrestres blindados, Israel tem sofrido muitas baixas quando tenta avançar por terra. Por isso, ele ataca hospitais agora no Líbano, dizendo que embaixo tem um túnel, sempre o mesmo truque de canalha, tá? E atacando hospitais, derrubando prédios residenciais, tudo aquilo que nós já vemos há algum tempo e que eu tenho denunciado aqui nos meus comentários. Eu não quero ser cúmplice de um genocídio, tá? Durante toda a minha vida, eu sempre questionei o que as pessoas estavam fazendo na Segunda Guerra que permitiram o sofrimento, especialmente dos judeus ali por Hitler. E hoje eu vejo que as pessoas estão ocupadas com suas rotinas medíocres e ignoram um genocídio que está em curso. Eu, como trabalho com informação, eu tenho a necessidade de denunciar todos os dias, porque eu não quero ser cúmplice disso. Qualquer pessoa que abre o microfone, e especialmente quem é de mídia alternativa, ou que diz que é alternativa, e apenas faz eco à propaganda da imprensa mainstream, é cúmplice de um genocídio. Eu não quero levar essa culpa para a minha consciência. Eu não faço isso por simpatia religiosa, por ódio a este ou aquele, ou por amor a este ou aquele. Eu tenho amor à vida. E quando eu vejo civis, em especial, sendo massacrados por ataques aéreos de uma maneira covarde e também terrestres, eu não quero ser parte desse tipo de coro de tentativa de normalizar um genocídio. Então você que assiste ao meu canal sabe que esta é a minha linha de trabalho. Eu trabalhei numa guerra e sei o quanto é difícil para as populações civis. E por isso eu não quero que este tipo de pensamento seja expandido. E é por isso que eu valorizei muito esse evento dos BRICS, dos países dos BRICS, porque nós temos aí uma oportunidade de sepultar a unipolaridade liderada pelos Estados Unidos da América, inaugurando uma nova tentativa de construir um mundo melhor com múltiplos atores. Por falar nisso, peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe, se pode, faça uma doação através do Pix, para que nós possamos investir mais no canal, inclusive em equipamentos. Isso é muito importante. Vamos assistir aos cortes. Atualidade internacional a partir de agora. Arrancou esta quinta-feira em Kazan, na Rússia, a 16ª Cimeira dos BRICS, países de economias emergentes. O evento tem como objetivo negociar o sistema de pagamento para contornar as sanções contra os países do bloco e discutir a expansão do bloco. A Cimeira vai contar com a participação de 32 países, dos quais 20 chefes de Estado, com destaque para os líderes do Irão, da China, África do Sul e o primeiro-ministro da Índia. O grande ausente é o presidente do Brasil, Lula da Silva, que, depois de ter sofrido um traumatismo craniano em casa, cancelou a viagem. Assim, vai participar por videoconferência. Os BRICS têm como países fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntam-se os recém-chegados Irão, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, que aderiram à aliança em janeiro.
Com esta cimeira, a Rússia procura alianças. Putin também quer mostrar ao mundo que a Rússia não está isolada depois de ter sido alvo de um mandado de captura internacional. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, desembarcou esta terça-feira em Tel Aviv, Israel, numa grande investida e última tentativa dos Estados Unidos para um cessar-fogo no Médio Oriente, antes das eleições presidenciais que podem mudar a política da Casa Branca. Até agora, os esforços diplomáticos não conseguiram pôr fim à guerra de um ano em Gaza e ao conflito entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah. Washington espera que a morte do líder do Hamas, Sinwar, proporcione uma nova oportunidade para a paz. Blinken reuniu-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e com outras autoridades no início de uma viagem de uma semana que também o levará à Jordânia e ao Catar. É com o Issao Agostinho e o Wellington Calazans que hoje conversamos. Vamos à saudação. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorival Aleixo. Boa noite, Issao Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10. É sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer receber-te, Wellington. Vou começar contigo hoje, Wellington. É exatamente por esta cimeira dos BRICS que nós vamos começar. Um evento que parece muito voltado aqui a uma fronte também ao Ocidente, mas a pergunta que se calhar eu colocava para iniciarmos aqui a nossa análise, Wellington, é o que é que Putin pretende com acolher esta cimeira? Dorivaldo, nós estamos falando da 16ª cúpula do BRICS, que é um bloco comercial e que este ano está sendo... Peço ao colega Issao que corte o microfone, por favor. A Rússia está sediando, né, essa 16ª cúpula do bloco BRICS, e não é um desafio a ninguém essa coisa de que a Rússia ou Putin estaria promovendo o desafio ao Ocidente. Isso é apenas a maneira como os ocidentais recebem esta nova perspectiva do mundo. Hoje, com esta cúpula, nós estamos tendo aqui, inclusive como analistas de geopolítica, eu e o colega Issao Agostinho, nós temos hoje a oportunidade de poder falar sem medo que a transição de unipolaridade para multipolaridade está consolidada. É disso que se trata. Porque quando falamos sobre esta cúpula do bloco BRICS, nós falamos, Dorival Aleixo, sobre um bloco que hoje possui 11 países integrantes e que tem 32 outros que pretendem ingressar neste bloco. Estamos falando sobre 45% da população do planeta, estamos falando em 37% do PIB mundial e estamos falando sobre um bloco que não é um bloco armado, é um bloco comercial e que pretende dar dignidade nas relações internacionais para que todos os Estados membros ou de alguma maneira vinculados ao bloco também possam amplificar suas vozes e políticas, o que não deve ser visto como um desafio à ordem denominada pelo Ocidente de ordem global, mas sim como uma consequência natural de quem não quer mais viver sob chantagem, ameaças, pressões e guerras. Existem outras maneiras de viver e esta nova perspectiva que vem da Ásia, não é? E da Euroásia, com Rússia e China em especial como protagonistas, ela tem um viés de transações comerciais internacionais e não de guerras, bases militares espalhadas em todo o mundo, provocações, o uso de um sistema financeiro como ferramenta de guerra econômica, e por isso a criação do BRICS Pay, que é um sistema de pagamento internacional proposto para membros do grupo BRICS,
deverá ser anunciado, se não agora, mas muito em breve, como algo já consolidado, que vai usar a infraestrutura já existente do MIR da Rússia e também do UPI da Índia, e usar a tecnologia blockchain para validar as transações e garantias de sistemas de pagamentos eficientes, substituindo, assim, para muitos países, o sistema SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos da América e países ocidentais, e que 159 países já manifestaram interesse em aderir ao BRICS-Pay, que tem como principal objetivo fortalecer a integração econômica dentro dos países que trabalham com o bloco BRICS e com todos os países que devem adotar esse sistema BRICS-Pay. É uma intenção também de reduzir a influência dos Estados Unidos no cenário global, especialmente no uso do SWIFT como ferramenta de chantagem ou arma de guerra econômica, permitir o uso das próprias moedas dos países, o que irá enfraquecer a posição do dólar norte-americano como moeda de reserva global, e também o BRICS-Pay deverá incentivar outros países a formarem alianças regionais para desenvolver estratégias. Para além disso, Dorivaldo, nós devemos destacar que essa iniciativa de um sistema internacional de transferência de valores, ela reduz a volatilidade global nas economias em função da atual dependência do dólar, porque como os países irão trabalhar com as próprias moedas, o mundo não vai ficar refém do que acontece nas bolsas de valores, não só dos Estados Unidos, como de países que trabalham exclusivamente com o dólar como moeda referência. Então, é algo grandioso que nós estamos hoje testemunhando. Você mencionou aí a ausência do presidente brasileiro, né? Eu discordo quando a imprensa diz que o evento foi marcado pela ausência do presidente Lula. Isso é uma maneira de tentar reduzir a importância do evento, porque o evento do bloco BRICS, ele não é marcado pela ausência de Lula, porque o evento é maior, não só do que Lula, como de qualquer outro político, representante de qualquer um país. A situação do Brasil é extremamente delicada, porque sofre pressão direta dos Estados Unidos, porque ninguém escolhe vizinho, né? A geografia nos deu essa infelicidade, e Lula precisa tentar acomodar esse tipo de situação. Então, no domingo, o governo brasileiro anunciou que ele havia sofrido uma queda, o que o impediu de viajar para a Rússia, mas ele trabalhou normalmente ontem e hoje. Então, a queda não foi bem assim traumática, como disseram. É bom lembrar que ele inventou também uma gripe para não ir à China em evento semelhante, né? Logo no seu terceiro mês de mandato, nesse novo governo do seu terceiro mandato. Bem, o Brasil depende da China e da Rússia no agronegócio, a Rússia como fornecedor de fertilizantes e a China como o principal mercado de destino. Para além disso, a exportação de ferro do Brasil, que é uma das principais locomotivas da economia brasileira, depende também da China. Então o Brasil não tem como sair do BRICS. O Brasil não tem como ficar livre dos BRICS. E é uma situação extremamente complexa de ter que agradar às demandas norte-americanas, que ainda ingerem muito sobre o Brasil, não é? Porque este pensamento de que somente a agenda de Washington é benéfica ao Brasil é uma consequência da herança maldita da escola do general Silvio Frota, que era um mero traidor da soberania brasileira e que fez essa mentalidade menor para o Brasil predominar nas Forças Armadas brasileiras numa total subserviência aos Estados Unidos da América. Então, com isso, as Forças Armadas apagaram um legado nacionalista e desenvolvimentista de Ernesto Geisel, que, quando foi presidente, entre outros grandes feitos, reconheceu Angola como um país independente
contrariando naquela oportunidade o lobby norte-americano e a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil para que não reconhecesse Angola. Então, o Brasil precisa dos BRICS e certamente irá trabalhar de alguma maneira dentro do bloco. Exato. Mas a pressão é grande. Pois não, Dorival? Não, ia dizendo só que o Brasil também acolhe a presidência, a próxima presidência dos BRICS, reforçando esta ideia que passas aqui. Exatamente. E o Brasil assume essa presidência e tentar perceber se interina de a um tendência ano, continuará a ser a mesma. Perdão. E tentar perceber se o ritmo também continuará a ser o mesmo que estamos a ver até aqui. Não, o Brasil terá que se aproximar mais e mais de China e Rússia, e também da Índia e África do Sul, que são os países fundadores do bloco BRICS, não é? Porque a economia ocidental está em declínio, os Estados Unidos com sérias dificuldades, a Europa com sérias dificuldades, e o caminho do bloco BRICS é o mais seguro para o Brasil poder evitar ser abraçado por afogados. É essa a grande realidade. E sobre o isolamento atribuído aí a Putin por causa do evento, eu peço a você mais alguns minutos para destacar aqui o que foi difundido na imprensa ocidental sobre essa cúpula realizada em Kazan, lá no sudoeste russo, essa cúpula do bloco BRICS. Na BBC... Wellington, se calhar mais daqui a pouco, vamos só dar aqui uma palavrinha ao Issal. Wellington, o Issal diz que podes continuar. Vamos lá aos destaques da imprensa à volta deste evento, desta cúpula. Eu agradeço ao colega Issal pela compreensão e também ao Dorivaldo por ser um moderador tão apaziguador. eu gostaria de destacar aqui, Dorivaldo, olha, por exemplo, a BBC, não é? Ela diz que é um sinal claro de que as tentativas de isolar a Rússia falharam. Um componente importante da mensagem do Kremlin é que a Rússia está obtendo sucesso contra as sanções. A CNN diz que o Ocidente quer Putin isolado. A grande cúpula que ele organiza mostra que está longe de estar sozinho. O Daily Mail diz que o Putin está enviando um sinal demonstrativo ao Ocidente ao reunir líderes mundiais na cúpula do bloco BRICS para mostrar que as sanções não funcionam. O Washington Post diz que, à luz da crescente confiança de Putin na vitória da Rússia, a cúpula tem como objetivo enviar um sinal de que a Rússia está de volta ao cenário mundial como um ator forte contra muitos inimigos. A revista Time diz que países como Malásia e Tailândia, também Nicarágua e Turquia, que são membros da NATO, estão prontos para se juntar aos BRICS. Aqui numa demonstração clara de confusão entre bloco armado e bloco comercial, mas é importante também destacar isso. E a ABC News, apenas para concluir, fala que a reunião de 3 dias do bloco BRICS também representa uma oportunidade para Putin demonstrar o fracasso das tentativas dos Estados Unidos de isolar a Rússia por suas sanções na Ucrânia. Então, é o resumo do que está acontecendo no planeta, o que consolida o que eu falei, que hoje eu e o colega Issal Agostinho temos a oportunidade de inaugurar um mundo multipolar a partir desse evento da Rússia. Certo. Bem, Wellington, obrigado pelo comentário. Wellington, há pouco, quando fazíamos aqui o comentário contigo, falávamos também do facto do Brasil assumir a próxima presidência do Bloco, mas isto, portanto, é também um outro assunto que eu gostaria de trazer, falando aqui sobre o Brasil, que é relacionado com o pedido que o Brasil fez para a exclusão da Venezuela da lista de possíveis parceiros do Bloco. A cúpula claramente que decidiu atender a este pedido do Brasil. Qual é o entendimento que podemos ter, na verdade, deste caso, o melhor entendimento que podemos ter deste caso em particular? Faz parte daquilo que eu falei sobre a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. O Brasil é um país que não tem uma defesa muito forte e, por isso, teme qualquer tipo de represália norte-americana. E essa é uma pressão dos Estados Unidos, não é uma pressão do Brasil. A diplomacia brasileira tentou, de todas as maneiras,
canalizar isso para a questão eleitoral venezuelana, algo que o próprio Brasil sabe que o sistema eleitoral da Venezuela é mais seguro e transparente do que o do Brasil, porque tem 3 etapas de verificação, enquanto do Brasil não possui praticamente nenhuma. Aquilo que disseram que foi depositado na urna, todos têm que acreditar que é verdade. Então, Dorivaldo, já era esperado que o Brasil vetasse, porque a soberania brasileira, ela não está no seu pleno exercício. Eu uma vez falei aqui, estava em Brasília, cobrindo para a televisão pública de Angola, a primeira volta, como chamamos, das eleições brasileiras, aqui para o canal, para os canais da televisão pública de Angola, e falei, olha, uma coisa é o Lula do primeiro e do segundo mandato. Este Lula que vem aí não é um Lula livre, é um Lula solto. E ele está aí, se ganhar as eleições, ele vai estar totalmente condicionado a quem permitiu que ele saísse da prisão, que foram os norte-americanos. Então, o Brasil hoje, ele responde por uma junta que inicialmente foi comandada por Vitória Luna, e que promoveu aquela instabilidade lá na Ucrânia, e agora existem outros militares que frequentemente vão ao Brasil, não reúnem sequer com o presidente da República e nem avisam, reúnem com os próprios militares e dizem o que é que eles querem. O Brasil está sob uma ingerência dos Estados Unidos da América. Por isso a Venezuela foi barrada pelo Brasil, mas Lula sabe dos riscos políticos que ele corre com isso, porque a base política de Lula no Brasil reprova esse tipo de comportamento do PT, no Partido dos Trabalhadores, e vamos ter aí a segunda volta de eleições municipais, que esse tipo de decisão certamente será explorado de alguma maneira por políticos que desaprovam essa atitude, porque o brasileiro deveria entender que a Venezuela não é ameaça para o Brasil. O mercado venezuelano era muito interessante, quase exclusivo para o Brasil, e por causa do petróleo da Venezuela está havendo uma demonização não só de Nicolás Maduro, como também da Venezuela, partindo dos Estados Unidos e países ocidentais, europeus em especial. Então, essa realidade triste que eu tenho para falar como brasileiro sobre a grave ingerência e pressão norte-americana nas decisões políticas brasileiras. Obrigado, Wellington. Bem, é claramente um tema com vários temas dentro de si. Não vamos conseguir falar sobre todos hoje, porque restam-nos apenas 4 minutos para a nossa análise de hoje. Wellington, vamos também aqui ao teu comentário e as tuas expectativas à volta desta 11ª visita. Olha, faço coro ao que foi dito pelo colega Sal, mais uma visita, 11ª, não precisa pagar milhagem, acumulou nos bilhetes anteriores, não é? Vai aí tudo de bônus, não vai resolver nada, tenta jogar muito mais por uma questão eleitoral norte-americana, porque a situação é bem delicada para o Partido Democratas. O apoio incondicional a Israel tem sido um ponto de desgaste, apesar da promessa do concorrente Donald Trump ser de ajuda. Os próprios eleitores do Donald Trump não acreditam que ele irá mergulhar os Estados Unidos em uma guerra por causa de Israel contra grandes potências, porque China e Rússia já declararam apoio aos iranianos. Então, a situação de pedido de cessar-fogo também não é de todo honesta, porque isso só seria possível exatamente cortando esse apoio prometido a Israel, Dorivaldo. Certo. Wellington e Sal, muito obrigado por mais uma presença, os dois aqui no Hora 10 da noite. Eu quero contar com vocês em próximas oportunidades. Até lá, um grande abraço e é sempre um gosto ter-vos aqui a analisarem as notas da atualidade internacional. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado por hoje. Um grande abraço a Sal, você, Dorivaldo, e a você assistindo, continue aqui com a TPA. Você assistiu aos cortes do programa Hora 10, o jornal Edição da Noite, no canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola, que eu comento às segundas e terças-feiras à noite, e também você assiste aqui no canal sempre os cortes do Conexão Angola, que eu apresento aos sábados como comentarista. E eu tenho muita alegria de tê-lo aqui na nossa companhia. Peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos para que possamos ampliar o nosso engajamento, o nosso alcance.
e quem pode faz o Pix para poder fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Estamos precisando, inclusive, investir em alguns equipamentos para melhorar a qualidade dos vídeos apresentados. Se você pode fazer isso, eu ficarei bastante agradecido, já que este tipo de serviço eu trago sem nenhum tipo de exigência de assinatura ou outras coisas que normalmente são pedidas por aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.